Nós estamos falando sobre os Salmos dos Degraus, né? Hoje é a continuação. E o Salmo 128 fala sobre aquele que anda na palavra de Deus, aquele que anda conforme os caminhos do Senhor. Existem vários caminhos para nós andarmos. Existe o nosso caminho. Nosso caminho é o caminho das nossas escolhas. Nosso caminho é o caminho que nós escolhemos. Você que decide. E quando você decide, quando você escolhe por você, você é livre para escolher. Você é livre para escolher, mas você se torna refém daquilo que você escolheu. Então o texto fala que Deus abençoa aquele que anda no caminho dele. Andar no nosso caminho é uma liberdade que quando você aceita Jesus como o Senhor da tua vida, você abre mão dessa liberdade. E você abre mão de andar no seu caminho para andar no caminho de Deus. Então, se você andar no seu caminho, é sua decisão, são suas escolhas e também são as suas consequências, né? Andar no caminho do homem, no próprio caminho, é você decidir por si. Quando você anda conforme o caminho do mundo, o caminho que as pessoas te conduzem, também é um outro problema. Você se deixar ser levado. Alguém fala assim, não, mas eu sou adulto, né? Eu sou adulto, eu sou responsável, ninguém me leva, ninguém me conduz, ninguém me influencia. Será que não? Nós às vezes, somos levados pelas pessoas. Nós somos conduzidos, às vezes, por pessoas. Ontem uma mãe me ligou, ontem no final do dia, né? Uma mãe me ligou, pedindo ajuda para a gente trazer o filho dela. E ela falou isso para mim, não, mas meu filho é muito bom, pastor, é um menino bom. Mas as amizades levaram ele. Eu não duvido que ele seja um menino bom. Eu não duvido. Mas eu também acredito que as amizades, elas podem trazer essa influência. Né? As amizades, elas podem levar a pessoa a tomar decisões aí por caminhos que talvez ela sozinha, ela não iria, não teria coragem de ir. Então andar pelo seu caminho, ou andar pelo caminho que alguém está te levando, são caminhos fora da vontade de Deus. O Salmo 128, ao contrário disso tudo que eu estou dizendo, ele fala assim, que feliz, a palavra bem-aventurado é a palavra feliz, né? Feliz é aquele que anda nos caminhos do Senhor. Por que ele é feliz? Por que é feliz aquele que anda no caminho do Senhor? Porque a felicidade verdadeira, ela está na presença de Deus. A felicidade verdadeira, você sabe que nós buscamos a felicidade. O ser humano, ele vive em busca da felicidade. Qual que é o problema? Quando a gente vai tentar buscar a felicidade em lugares que nós não encontraremos. Aí vai ter um problema. Você procurar a felicidade em lugares, em ambientes ou fazendo coisas que vai trazer talvez uma alegria momentânea, mas não vai te trazer a felicidade verdadeira. O texto fala que aquele que anda na vontade de Deus, ele é feliz. Ele é abençoado. Amém? Ele come do trabalho das suas mãos. Ou seja, aquilo que ele põe a mão para fazer, para trabalhar, é abençoado. É próspero. Né? Então, por que Deus abençoa esta casa? Porque o trabalho que nós fazemos aqui é um trabalho abençoado por Deus. Amém? Quando a gente olha para as fotos antigas desse lugar, né? O Otávio está aqui, já conhece há bastante tempo, o Gerson também conhece, Paulinho, né? Conhece há mais tempo. O tanto que esse lugar foi mudado, foi transformado, foi abençoado. Por quê? Porque o trabalho das nossas mãos ele é abençoado por Deus. Tudo que você pega para fazer é abençoado. É diferente daquele de pessoas que tudo que põe a mão para fazer quebra, não vai para frente, não prospera, não dá certo. Tem gente que tem isso. Parece que tudo que pega para fazer, se está indo para frente, começa a vir para trás. Quando nós estamos na vontade de Deus, onde nós colocamos as mãos, se torna abençoado por Deus. O texto fala assim, olha, feliz será e te irá bem. Você vai viver bem. Viver bem é viver em paz. Eu ontem
Tava vendo algumas coisas na internet e eu soube de um caso de um pastor ontem que cometeu suicídio. Parece que tá uma febre agora, né? Parece que agora veio uma onda assim terrível, esse negócio de suicídio. Eu cheguei para jogar bola com os meninos ontem, eu jogo bola de quarta, daí acabou o jogo, o pessoal pediu para que eu fizesse uma oração. Eu oro de quarta com eles, né? Ministro uma palavra, eu oro. E eles pediram para que eu orasse por uma família, que um rapaz lá de 38 anos ontem tinha cometido suicídio. Então imagine só, né? Quantas pessoas que estão vivendo infelizes. Quantas pessoas que até dentro da igreja estão vivendo de forma infeliz. Não tem paz. O texto fala que quando a gente anda na vontade de Deus, nós iremos bem. Deus vai abençoar a nossa vida. Qual que é a promessa de Deus? Que enquanto você estiver na presença dele, que você andar na presença dele, você vai bem. Vai bem em qual área da vida? Em todas as áreas. Vida sentimental, a vida financeira, a vida profissional e principalmente aqui dentro. Porque a felicidade ela está aqui dentro. Depois diz assim o versículo 3. A tua mulher, que já é uma promessa para a família, né? A tua mulher, ela será como uma videira frutífera. E no interior da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira ao redor da tua mesa. Qual que é a promessa de Deus? Que a esposa, que os filhos, que a nossa família será abençoada por Deus. Aqueles que estão ao nosso redor são abençoados. Interessante que, às vezes, um dependente químico numa família, ele consegue trazer tantos problemas para uma família. Vocês sabem disso, né? Traz tantos problemas, tanta chateação, são tantos desgostos, né? Tantas famílias se destruindo. A droga destrói famílias. Mas é incrível também que uma pessoa curada e abençoada, ela também pode abençoar um monte de pessoas, né? Então, da mesma forma que uma pessoa com problema, ela pode trazer tantas dores de cabeça, tantos problemas para uma família, uma pessoa também abençoada, ela pode promover a bênção de Deus onde ela estiver. E o desejo de Deus não é só libertar cada um aqui, curar cada um aqui, não é só isso. O desejo de Deus é usar a nossa vida para a gente ser uma bênção onde nós estivermos. Amém? A esposa, aqueles que têm filhos, os pais, a família ser abençoada. Talvez até hoje você carregou o contrário, problemas, trouxe desgosto. Mas em nome de Jesus, a partir de hoje, a partir desse tratamento que você tem feito, dessa busca que você tem feito, você vai trazer alegria para a tua família em nome de Jesus. Amém, queridos? Toma posse dessa palavra, amém? Versículo 4. Eis que assim será abençoado o homem que teme a Deus. Temer a Deus. Hoje em dia as pessoas, isso aqui é uma constatação que eu tenho, né? As pessoas, elas têm tido menos temor ao Senhor. Menos temor. Eu me converti faz um tempo já. Me converti no ano de 1993. Eu me batizei em 94. Então eu posso dizer que eu sou de uma outra época até de conversão. E as pessoas, elas tinham temor de Deus. As pessoas, elas tinham temor de entrar na igreja, elas tinham temor à imagem do pastor, à Bíblia, né? As pessoas tinham respeito, tinha temor. Hoje em dia parece que as coisas estão muito banalizadas. Hoje em dia as pessoas não dão muito crédito. Então elas acabam pagando para ver. E o texto fala assim, aquele que teme a Deus, não é temer a palavra do pastor, é temer isso aqui, ó. Palavra de Deus. Aquele que teme a Deus, aquele que vê em Deus, né, o centro da tua vida, aquele que anda na vontade de Deus. O texto diz claro, esse homem é abençoado. Ele tem a bênção de Deus sobre a vida dele. As pessoas hoje em dia, elas estão perdendo o temor. Banalizou. Parece que está tudo muito banalizado. O pecado está banalizado. A vida é descompromissada. As pessoas, elas perderam o temor de Deus. E o texto diz assim, olha, que aquele que teme ao Senhor, olha que palavra bonita, ele é abençoado. O que eu faço é abençoado. Onde eu estou é abençoado por Deus. Então, você viver uma vida de bênção é você andar conforme a palavra do Senhor. Depois diz o versículo 5. De Sião o Senhor te abençoará e verás a prosperidade de Jerusalém
por todos os dias da tua vida, e verás os filhos de teus filhos, e a paz seja sobre Israel. Aqui fala sobre a bênção, versículo 5, fala sobre prosperidade, ainda no 5, e o versículo 6 fala assim que você vai ver os filhos dos teus filhos, ou seja, você vai ver os teus netos. Olha que promessa maravilhosa. Amém? Prosperidade vem de Deus. Amém, queridos? A bênção vem de Deus. A vida vem de Deus. As pessoas, elas têm morrido cada vez mais cedo. 38 anos o cara tirou a própria vida. Imagine só. Quantos rapazes que vocês conheceram, quantas pessoas que vocês conheceram que morreram mais novos que vocês? 20 anos, né? 18 anos, 30 anos. Pessoas novas, uma vida pela frente. Pessoas que passaram aqui nessa chácara, gente. Que um dia estiveram sentadas aqui, ó, nessa cadeira aqui que você tá. E perderam a vida. Morreram cedo. Às vezes não chegaram nem aos 30 anos. Ah, por que morreu tão jovem, pastor? Por que não viveu mais? A própria pessoa encurtou a vida. A própria pessoa tirou a própria vida. A própria pessoa se boicotou. Pessoas que um dia estiveram aqui, que dormiram ali em cima, naquele quarto onde vocês dormem. Tiveram a mesma oportunidade que vocês estão tendo aqui hoje. Mas elas escolheram os caminhos delas, elas foram do jeito delas. Mas e o temor a Deus? E o valor que nós damos à vida? Ah, pastor, mas a droga é uma coisa forte. Eu sei que é forte. Se fosse fraco, eu não estaria aqui dentro, ninguém. É difícil. Mas nós temos que nos apegar em Deus. Amém? Nós temos que nos apegar em Deus. Porque é em Deus que nós vamos encontrar forças para nós continuarmos. É em Deus. Tem muita gente morrendo aí, muita gente que poderia estar vivendo, que poderia estar debaixo de uma bênção. E eles estão encurtando a própria vida. Então que nós possamos guardar essa palavra de hoje no nosso coração, essa palavra de temor a Deus, que possamos pedir para que Deus, o versículo 6, ele fala assim, olha, a paz seja sobre Israel. Ter paz é uma bênção. Quantas pessoas que hoje acordaram inquietas, sem paz no coração. Quantas pessoas que não dormiram essa noite. Não dormiram porque não tem paz. A pessoa sem paz é aquela pessoa que a cabeça fica ali, ó, maquinando mil coisas. A pessoa sem paz é aquela pessoa que acha que a única saída qual que é? Tirar a própria vida. Se enforcar, se jogar na frente do trem, se matar. Por que faz isso? Está sem paz. E essa paz nós encontramos em Deus. Amém? Está acessível a nós. E quando nós oramos, Deus, ele traz paz para as nossas vidas. Eu quero orar para você agora. Eu peço que você feche os teus olhos. Eu tenho falado na igreja sobre